Salve Maria e São José, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Gente, vocês acreditam que hoje eu acordei toda bonitinha, me arrumei, e aí quando eu fui começar a gravar, mandei mensagem para vocês, quando eu fui começar a gravar eu lembrei que meu livro estava no colégio. E aí eu não tive como gravar o 7º dia, Vida Mundana e Vida Marial. Olha que dia lindo, que oportunidade belíssima. Deixa eu ver se a gente muda aqui, ó. E aí, seu Luiz, tudo bem? Vou colocar a Nossa Senhora aparecendo aqui para ficar mais fácil para a gente conversar. Então, vamos começar na hora que Deus quis, que é agora às 8h47. E que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a graça de estarmos na presença do Espírito Santo e da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós vamos falar sobre vida mundana e vida marial. É uma meditação que vai fazer a gente comparar, né, nossas ações e as nossas escolhas, tá bom? Para que a gente possa entender se nós estamos no caminho ou não, ok? E qual que é o caminho de todo católico? O céu. Portanto, católico que não pensa no céu, que não reflete no quanto ele precisa do céu, ele não está vivendo integralmente a sua fé. Porque nós estamos sempre pedindo a Deus o quê? As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Portanto, vamos clamar a Deus essa esperança de um céu lindo que nos aguarda e que foi feito antes mesmo da criação de todo o universo, tá bom? Bom dia, Ritinha, bom dia, Vânia, bom dia, seu Luiz. Que Deus abençoe a todos que entraram depois, para que também possam desfrutar de uma grande meditação que o Espírito Santo vai preparar, amém? Então, bora lá. Já de posse do conhecimento vivo da oposição entre o espírito do mundo e o espírito de Jesus, meditaremos como, na vida de todos os dias, estes dois espíritos tomam caminhos diferentes, cujo resultado é inteiramente diverso também. Viver para o mundo é adorar o que é fugaz, viver para Jesus e Maria é cultivar o que é eterno. Os bens da terra degradam, os de Jesus nobilitam sumamente. O mundo cansa e atormenta, Jesus e Maria replenam de paz. Por isso que nós não podemos viver reclamando, porque a reclamação é uma clamação dupla, né? É clamar duas vezes. E isso faz com que nós coloquemos a nossa vida numa atmosfera muito negativa. A nossa realidade, ela tem que ser para Deus, mas acima de tudo em constante oração de gratidão. Agradecendo em tudo. Por exemplo, hoje de manhã eu não consegui fazer o retiro, me preparei para isso e não consegui. Aproveitei para estudar, aproveitei para poder escutar homilias que me enchesse a alma, e isso tudo faz com que a gente seja movido por Deus. Se eu reclamasse, ficasse chateado ou qualquer outra coisa contrária a isso, eu teria perdido tempo, e Deus não perde tempo, né? Deus não gosta disso. Prelúdios. 1. Sou pequenina ovelha, ferida e cansada, que se acolhe ao regaço da divina pastora, na resolução de nunca mais me apartar de seu serviço. 2. Maria, porta do céu, voltando dos caminhos erradios do mundo e do demônio, imploro-vos, sejais para mim a entrada iluminada do paraíso. Primeiro ponto. Adorar o que é fugaz ou viver o que é eterno. São transitórios os bens do mundo, por imensos que pareçam, no seu falso brilho que tenta deslumbrar nossos olhos, eles não alcançam mais do que a nossa vida tão curta. E se ao menos durassem todo o espaço de nossa existência, não. Eles são fugazes e enganadores. Tanto prazer transformado em lágrimas, tanta honra em vultupério, tanta riqueza em miséria sórdida. Não ensina a experiência de todos os dias? No entanto, essa é a vida dos mundanos, a correr atrás de ilusões e miragens. Mas o servo de Maria se inspira na sabedoria celeste, que o leva a procurar o que é eterno e permanente.
Quanto dura o amor de Nossa Senhora, tanto quanto a eternidade. Por isso, ela multiplica os desvelos a fim de que passemos santamente nossa vida tão breve e nos faz estimar a graça de nosso Senhor, moeda de nossa perene bem-aventurança. Sejamos sábios, ouçamos o mundo. Não ouçamos o mundo. Sejamos sábios, não ouçamos o mundo. Seja nosso exclusivo cuidado na vida de possuir a graça de Deus e o amor de Maria. Segundo ponto, degradar nosso ser ou exalçá-lo sobrenaturalmente. Nossas capacidades, como nossos desejos, se medem pelo que aspiram e procuram. Somos o que amamos. Quando os mundanos se voltam para o lado dos prazeres, das honras e das riquezas, não recuando ante os meios de os obter, sua alma se nodoa e se apouca. Portanto, fomos criados para coisas muito mais altas e mais nobres. O amor às coisas da terra enche o coração de uma multidão de pecados, desordens, apegos vergonhosos, que nos perturbam e enche de nojo de nós mesmos. Como parece vazia, tenebrosa, árida, uma vida que se ajusta aos princípios mundanos, quanto a melancolia, sobretudo na velhice e na hora terrível da morte. Aquele que se escraviza de amor a Maria coloca no alto os teus anelos. O servo de Nossa Senhora sabe que é um príncipe do céu, que não se deve arrastar em undícies repugnantes, nem considerar como valor, senão o tesouro que lá acima os ladrões não podem roubar, nem a ferrugem consumir. Não quer outra honra e dignidade, senão pertencer a Jesus por Maria. Que exaltação verdadeira, aos olhos de Deus, de Maria, dos anjos, aos nossos próprios olhos. E diremos como nossa mãe, tão humilde e tão exaltada, porque olhou para a humildade de sua serva, fez grandes coisas em mim aquele que é poderoso. Minha alma glorifica ao Senhor. Lucas 1, 46 a 47. E aqui eu gostaria de parar um pouquinho só para a gente raciocinar o seguinte. Um dia, Santo Antônio estava no velório. E aí, todos pediram para que Santo Antônio falasse um pouco sobre aquela alma, dizendo que, ela estaria na graça de Deus e tal, na glória eterna. E Santo Antônio não fez isso. Ele esteve lá presente e falou: essa alma não está no céu. E aquilo dali perturbou muito os parentes daquele morto. Por quê? Porque naquele momento de grande dor, eles esperavam uma palavra de consolo. Porém, Deus, ele não pode, ele não quer de nós que nós façamos as coisas para agradar os homens. Ele não quer que nós falemos aquilo que, de certa forma, vai deixar com que os homens fiquem felizes conosco, mas Deus não ficará. E Santo Antônio, por ser um santo de grande graça de Deus, ele tinha essa capacidade de ver, as coisas como de fato elas são. Então, ele disse: este homem não está no céu porque ele está apegado às coisas da terra. O seu coração está naquilo que ele tem de mais importante na vida. E ele era uma pessoa muito avarenta. Ele guardava os seus tesouros no quarto dele, num local específico. E aquilo dali ia acumulando. Então ele fez um cofre e tudo. E aí as pessoas ficaram reclamando com Santo Antônio, Padre Antônio, como que o senhor pode fazer isso, onde já se viu? Ele falou: não, o que eu estou falando eu posso provar. Aí ele falou: onde estão os tesouros deste homem? Aí todo mundo falou: fica lá no quarto dele, me leve até lá. E aí eles foram e abriram o cofre. E quando abriram o local onde ele guardava todos os tesouros dele, lá estava um coração humano pulsando. E ali, obviamente, nessa ação, pela graça de Deus, ocorrida diante de todos, foi constatado que, de fato, aonde está o nosso maior bem, está o nosso coração. Portanto, quando nós assim falamos, achamos que é uma metáfora, mas não, é a pura realidade. Se você considera que o dinheiro que o seu trabalho te proporciona, todos os bens, é a coisa mais importante, que você precisa trabalhar incansavelmente e sem dizer não hora nenhuma, nem para sua família, nem para você,
porque você depende daquele dinheiro para dar a condição para sua família. Quantos e quantos pais já falaram isso para os seus próprios filhos, né? Você tem tudo isso porque eu trabalho, porque a empresa nos dá essa graça. Só que nós precisamos ter consciência de que aquilo dali também é um dom de Deus. E que se aquilo dali está tirando a sua paz, aquilo dali não é a vontade de Deus. E às vezes pode ser a sua vontade, toda carregada dos seus apegos, da sua vontade de ter segurança. Mas Deus pediu para que a gente não se preocupasse com o que vestir, nem se preocupasse com o que comer. Isso quer dizer que você não precisa estar nem aí, que você não precisa trabalhar? Não, porque Ele também diz que aquele que não trabalha não deve comer. Então quer dizer, se você não está a serviço, você não tem como desfrutar dos bens desse serviço. A questão aqui é qual o peso que você coloca naquilo que você tem, naquilo que você faz. Você tem que colocar um peso gigante nas coisas do alto. Portanto, quando nós falamos, por exemplo, de guardar domingos e festas, estamos falando que temos que ir à missa para cumprir um preceito ou vamos à missa porque amamos a Deus? Essa é a grande reflexão que eu aprendi ontem com um padre muito fofo daqui do santuário. E ele me mostrou algo muito extraordinário. Ele disse: as pessoas vêm aqui se confessar e dizer: eu cometi um pecado muito grave, eu não fui à missa no domingo. Por quê? Porque eu tive que fazer um compromisso familiar. E aí ele disse: mas não é, o pecado não é deixar de ir na missa no domingo. E eu fiquei, deu um nó na minha cabeça. Eu falei: mãe, não é pecado não ir à missa domingo? E aí ele disse: filha, pecado é você ir à missa porque você não quer pecar. Deus é grande amor por nós, é grande amor dele por nós. Ele nos dá a oportunidade de estar diante dele na Santa Missa. Pecado é você comparar a possibilidade de não ir à missa para ir no churrasco. Pecado é você considerar que você vai à missa para não pecar. Não vai à missa para a grande graça que é a Santa Missa, mas vai porque você não quer pecar. Essa é a grande tristeza. Pecado é pecado. Não existe pecado grave, pecado é pecado. E o pecado está contido na sua falta de entrega no grande presente que é a Santa Missa. Gente, que extraordinário! Eu fiquei impressionada. Eu falei: Padre do céu, que coisa linda que o Senhor me disse. Porque quantas vezes nós nos movemos para a Santa Missa naquela condição de eu quero cumprir o preceito do dia do Senhor, mas deixa de entender que nada se compara a esse presente que Deus nos dá. E às vezes a gente se vê nessa condição de comparar, ou até mesmo de julgar, né, o outro, porque nós achamos que nós estamos fazendo da maneira certa. E na verdade, Deus nos mostra o quão miserável nós somos. Nós queremos cumprir como os fariseus a lei, para que nós sejamos livres do pecado. E mal entendemos a grandiosidade do amor de Deus no ato da incruenta renovação do sacrifício no altar, onde nós, diante do Calvário, estamos junto à Virgem Maria, diante do Cristo crucificado, renovando de forma incruenta todo o sacrifício de amor, de entregar-se a Deus e entregar-se tudo para que nós sejamos salvos. E como que nós seremos salvos? Quando nós amarmos de forma tão profunda ao ponto de nem pensar em trocar este momento por qualquer outra coisa. Padre Pio diz que se nós soubéssemos o poder e a grandiosidade de uma Santa Missa, teria que chamar o exército para conter as multidões. Que Deus nos dê essa graça de compreender com sabedoria e discernimento as coisas do alto. Terceiro ponto: tédio e tormento, ou paz e doçura. A ordem essencial das coisas faz com que não haja tranquilidade, senão quando elas repousam no objetivo a quem são destinadas.
Os escravos do mundo procuram substituir por outros os fins altíssimos que Deus nos assinalou, na ordem natural e na ordem sobrenatural, conhecimento, amor e serviço de Deus. Mas assim como a fome não se sacia senão com alimento, e o coração senão com amor, assim a alma não tem paz, nem tranquilidade, senão quando descansa em Deus. Fizeste-nos para vós, Senhor, exclama Santo Agostinho, com conhecimento experimental do que afirmava, e nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em vós. Entendiam-se os mundanos e se atormentam na procura dos bens falsos, porque estes não satisfazem nosso coração, porque maltratam e ferem. Os que servem a Nossa Senhora gozam de inalterável paz. Sempre destinar sua vida e todas as suas ações e pensamentos ao fim verdadeiro, que é Deus. Até os sofrimentos inseparáveis de nossa condição de prova neste mundo não são para eles, diz Grimond de Montfort, transformados em frutos amargos de casta doçura, graças ao mel suavíssimo do amor de Maria. Ainda nos maiores sofrimentos e aflições, o servo de Maria sabe dizer, a exemplo da mãe das dores, a amargura de minhas provações não me tira a paz. Isaías 38:17. Que sabedoria divina viver como escravo de amor de Maria. Por quê? Porque ela consegue adoçar o fruto mais amargo que existir. E nós, mesmo sabendo que aquele fruto é amargo, conseguimos saber que ali está coberto da doçura da Virgem Maria e que nós somos fortalecidos por ela. Essa é a grande graça, gente, de ser escravo de Maria. Nós somos fortalecidos pela Santa Mãe de Deus, para que nós também tenhamos a presença dela nas nossas escolhas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Tudo isso faz parte de um grande mistério, mas ele é sentido, ele é experimentado por aqueles que estão vivendo nela, tá bom? Senhora Dulcíssima, vinde romper de todas as cadeias que me prendem ao espírito nefasto do século. Abomino este esplendor mentiroso de Fausto mundano. Ele me degradou e me apunhalou de remorsos. Afastado de vós, de Jesus, tentei provar do cálice dourado que o mundo me apresentava. Confesso-vos, Senhora minha, que no fim encontrei uma lia amarga de amargura do inferno. Indócil, experimentei fugir ao vosso doce aprisco. E agora vos declaro, minha divina pastora, que as flores do mundo me feriram. As miragens das riquezas se abriram em abismos aos meus pés. O brilho das honras se transmudou em vitupério atroz. Mas quero emendar-me de todo, consagrar-me a vosso serviço, amar os bens verdadeiros e eternos, ser coroado da nobreza da vossa casa, experimentar a liberdade dulcíssima de vossa escravidão de amor. Ramalhite. Maria é a fonte viva da graça que expele todos os erros. Que lindo! Vamos ao Santo Evangelho de Mateus 13, de 24 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e lançou um joio no meio do trigo, e foi-se. E tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu também o joio. E chegando os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste boa semente no seu campo? Pois de onde lhe veio a cisânia? E ele lhes disse: o homem inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres que vamos e arranquemos? E respondeu-lhes: não, para que talvez não suceda que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos segadores: colhei primeiramente o joio, atai-o em feixes para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo, né? Essa passagem é uma passagem que me agrada muito, porque ela mostra que nós podemos crescer como trigos ou podemos crescer como joios. Nós precisamos entender que o pecado nos faz crescer como uma semente que é infrutífera, né? Ela é... Ai, me fugiu a palavra aqui. Estéril. Qual é o objetivo de Deus? Que demos frutos, e frutos em abundância. Então, quando nós nos colocamos na condição de joio, nós estamos dizendo que nossos frutos não existem, né? Nós estamos nos colocando numa condição estéril, vivendo só para nós, vivendo só para os nossos prazeres, para os nossos objetivos, para os nossos projetos. A gente só quer a gente só quer ser feliz a todo custo, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso daí é o que é a frase dos satanistas, né? De todos aqueles que não querem viver para Deus. Eu quero fazer o que eu quero viver porque a minha lei acabou. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Essa é a história de quem está caminhando para o inferno. Por quê? Porque ele não se entrega à graça e ao amor e à misericórdia de Deus. Ele não se deixa, né, levar por aquilo que Deus planejou. E Deus nos ama de um jeito tão grande que olha só como ele fez. Ele impediu que retirassem, com receio de que uma alma, né, fosse perdida. Ele nos ama num nível tão grandioso que ele não quer que nós nos perquemos. Portanto, nós precisamos saber que a nossa descendência é de fruto. A nossa descendência é de serviço. A nossa descendência é de Maria. E Maria parou alguma vez? Não. Maria, mesmo depois, rezou e acompanhou os apóstolos para que eles pudessem aprender e receber o batismo do Espírito Santo. Nossa Senhora continua lá no deserto, continua aqui, nos dando a graça de viver na presença dela, sendo amparados pelo manto sagrado, conduzidos pela mão dela, e ela na frente pisa na cabeça da serpente. Ela na frente, ela vai nos conduzindo, mas vai ter momentos em que ela vai dizer para você coisas que vão te deixar extremamente preocupados, porque ela vai falar para você não fazer mais coisas que você queria muito fazer. Só que aquilo dali, se está te prendendo nas coisas do mundo, aquilo dali tem que ser retirado agora, para que você possa chegar a uma condição de santidade. Ah, mas Carol, está muito distante, está nada. Ela está no dia de hoje. O que você vai abrir mão de você para Deus hoje? Qual é o seu sim? E você precisa fazê-lo. Não pense você que Deus não é justo. Ele é bondoso, é misericordioso, mas Ele é justo. E Ele vai ver da gente nosso esforço. Por isso Jesus nos dá essa ordem. Esforçai-vos. Não cesse a tua vontade de ir para o céu. Tá bom? Aí vem no livro Imitação de Cristo. Evita quanto puderes o bulício do mundo, porque estas relações mundanas causam muitos embaraços, ainda mesmo quando se tratam de intenção sincera. Bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Muitas vezes quiseram ter me calado e não terem estado entre os homens. Porém, qual é a causa? O porquê de tão bom grado falamos e praticamos uns com os outros, vendo com poucas vezes voltamos ao silêncio, sem dano na consciência? Ai, a língua. Ai, a língua. A razão disto é porque pretendemos ser consolados uns pelos outros, que somente com somente semelhantes conversações, e desejamos aliviar o coração cansado de sensações diversas. Quem leu a Ladainha da Humildade, que eu postei no grupo, faça dela bom proveito. E de boa vontade nos detemos em falar ou pensar das coisas que amamos ou desejamos, ou das adversas que sentimos. Mas aí, muitas vezes, debalde e sem fruto, porque esta exterior consolação é de grande detrimento e interior à divina. Por esta causa, vigiemos e oremos para que não se passe o tempo ociosamente. Se te for lícito e conveniente falar, dize coisas que edifiquem,
senão, ó, cala-te. O mau costume e o descuido de nosso aproveitamento são causa do pouco cuidado com que guardamos a nossa língua. Porém, não pouco servirá para o nosso aproveitamento espiritual a devota prática de coisas espirituais, especialmente quando muitos do mesmo espírito e coração se juntam em Deus. Leitura de Montfort. Vida dos servos de Jesus em Maria. Eles permanecem, a exemplo de Jacó, em casa com sua mãe, isto é, amam o retiro, são interiores, aplicam-se à oração. Mas a exemplo também de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória é toda interior e que, durante sua vida, tem tanto amor o retiro e a oração, se aparecem é para obedecer à vontade do Eterno Pai e à sua querida mãe, a fim de cumprir os deveres de seu estado. Por maior que seja em aparência aquilo que fazem exteriormente, estimam muito mais quando fazem no seu interior, em companhia da Santíssima Virgem, pois aí operam a grande obra da sua perfeição, comparadas com a qual todas as outras não passam de brinquedo de criança. Eis porque algumas vezes, enquanto seus irmãos e irmãs trabalham para o exterior com intensidade, indústria e êxito, louvados e aprovados pelo mundo, eles, ao invés de conhecerem pelas luzes do Espírito Santo, que é muito mais glorioso, melhor e mais satisfatório permanecer oculto no reino, no retiro com Jesus. Então é muito melhor você não ter aplausos, você não ter bom êxito e viver na intimidade com a Virgem Maria, do que ter tudo isso e não ter essa proximidade com as coisas do alto. Cristo, seu modelo, numa completa submissão à sua mãe, de que, no meio do mundo, fazer por si mesmo maravilhas, como tantos Esaús e reprovados. A glória e as riquezas para um homem encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos! O passarinho encontrou uma casa que lhe abrigasse, e a rolinha um ninho onde colocasse seus filhinhos. Oh, quão feliz é o homem que habita na casa de Maria, que foi a vossa primeira morada. Nessa casa dos predestinados é que recebe socorro de vós, ó, e onde encontra os graus de todas as virtudes da terra. Se elevar em seu coração ao cimo da perfeição. Ou seja, Deus está nos dando a graça de estarmos diante dele no ventre de Maria. Ela foi o tabernáculo sagrado de Deus. Ela foi o primeiro ostensório. Ela é para nós a nossa grande alegria, porque ela nos trouxe Cristo e é através dela que nós o receberemos de novo. Então confiemos nessa máxima, para que a gente sempre tenha Nossa Senhora à frente de tudo que a gente fizer. Amam eternamente e honram verdadeiramente a Santíssima Virgem. Desculpa, pulei um parágrafo. Senhor Jesus, não pulei não, é isso mesmo, ao cimo da perfeição. Amam eternamente e honram verdadeiramente a Santíssima Virgem, como sua mãe, Senhora. Amam-na não só de boca, mas realmente, efetivamente. Honram-na não só exteriormente, mas no íntimo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo quanto julgam que possam agradar. Tudo quanto julgam. Só um minutinho. Honram não só exteriormente, mas no íntimo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo quanto julgam que possa agradar-lhe. Como Jacó, evitam tudo que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo quanto julgam que possa agradar-lhe, trazendo-lhe e dão-lhe não 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas o seu corpo, sua alma e tudo que lhes pertence. Os réprobos repetem frequentemente que amam e honram a Maria, mas não até o sacrifício do seu corpo, com todos os sentidos, de sua alma, com todas as paixões, de modo que, porque fazem-nos os predestinados,
Estes são submissos à Virgem Maria como sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que, dos 33 anos que viveu na terra, empregou 30 em glorificar seu eterno Pai, submetendo-se perfeitamente e inteiramente à sua bem-aventurada mãe. Obedecem-lhe seguindo exatamente seus conselhos, como Jacó, quando menino, seguia os de Rebeca, que lhe disse: meu filho, segue meus conselhos. Ou quando os convivas nas núpcias de Caná, aos quais a Santíssima Virgem disse: fazei tudo quanto meu filho vos disser. Porque, por ter obedecido a sua mãe, recebeu Jacó a bênção como que por milagre. Os convivas nas núpcias de Caná, por terem seguido o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que converteu água em vinho a pedido de sua mãe, Maria Santíssima. Assim, também todos aqueles que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celestial e forem honrados com suas maravilhas de Deus, só receberão estas graças em virtude de uma inteira obediência a Maria. Confiam grandemente no poder e na bondade santíssima da Santíssima Virgem, de sua boa mãe. Imploram sem cessar seu socorro, consideram-na sua estrada polar para chegarem ao porto. Falam-lhe de suas penas e necessidades com grande franqueza. Prendem-se à sua brandura e misericórdia para obterem sua intercessão e perdão de seus pecados, ou para gozarem de seus carinhos maternos e trabalhos e pesares. Os réprobos, ao contrário, confiando em si mesmos, comem como os filhos pródigos aquilo que comem os porcos. Só o filho pródigo, só amando as coisas visíveis, exteriores, não saboreia as doçuras de Maria, não sentem como os predestinados certo apoio e certa confiança da Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a fome dos exteriores, porque não querem saborear a doçura preparada no interior de si mesmos em Jesus e Maria. Enfim, os predestinados guardam os caminhos de Maria, isto é, imitam-na, e nisso é que são verdadeiramente felizes e devotos e trazem o que praticam muitas virtudes. São felizes neste mundo durante a vida, pela abundância das graças e suavidades que lhes comunico, fazendo-lhes partícices de minha plenitude, e mais abundantemente do que a outros, que não me imitam tão de perto. Felizes na morte, que suave e tranquila é a qual assisto de ordinário, para conduzi-los pessoalmente às alegrias da eternidade. Enfim, são felizes eternamente, porque nunca um só de seus bons servos, que não tenha imitado minhas virtudes durante a vida, perdeu-se. Ai, que lindo! E para encerrar, os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e por toda a eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem, em suas virtudes, contentando-se algumas vezes com entrar para suas confrarias, recitar algumas orações em sua honra ou praticar qualquer devoção exterior. Ó Santíssima Virgem, minha boa mãe, quão felizes são aqueles que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Porém, quão desgraçados e malditos são os que abusam de vossa devoção e não guardam os mandamentos do vosso divino Filho, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. E atendendo aos pedidos, segue aí a oração que encerra as nossas meditações nesses 12 primeiros dias, tá bom? Abaixem suas cabeças ou as mãos e vamos clamar ao Espírito Santo. Vinde, Santo Espírito, as nossas almas visitais. Enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamados de intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo e o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois perdão na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. E com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecer. Quebra nosso inimigo repelir e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal.
Fazei-nos conhecer o Pai, e ao Filho revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. E para todos os seminaristas, em especial da Diocese de Campinas, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu povo, com a graça de Deus e o amor da Virgem Maria. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Que Deus fortaleça a sua caminhada. E que você, ao ter dúvida, possa me mandar no privado. Não guarda no coração não, tá bom? Um beijo. Eu amo vocês. Fiquem com Deus.